10% do Flamengo caiu na Copa do Brasil. Esse Flamengo tem qualidade para jogar muito, mas ele ainda não tá jogando. Deu Mengão nos 2 jogos. Aliás, nos 3, né, se contar o brasileiro. Que amasso. E o gol do Flamengo. Gol! Fala, nação, tudo bom com vocês? Estou aqui hoje para trazer uma reação dos tricolores do Chico Garcia do canal do Baldaço sobre esse atropelo que foi o Flamengo nesse jogo da classificação para as quartas de finais contra o Inter, que foi um jogaço, um jogo que o Inter praticamente não conseguiu jogar, só o Flamengo mandou no jogo. Estou aqui para trazer um pouco da reação deles e comentar um pouquinho. Pessoal, deixa aquele like, se inscreva no canal e vamos pro vídeo. Lembrando, o link da descrição dos canais do Baldaço e do Chico Garcia vai estar na descrição do vídeo, tá bom? Bora pra cima e vamos ver o que eles falaram aqui. Condição ao natural de ser melhor do que o Flamengo. Eu vou repetir para vocês as definições que eu ouvi no dia de hoje e tenho ouvido nos últimos dias. O Inter precisa fazer a partida da sua vida. O Internacional precisa fazer uma partida que nunca fez até agora. O Internacional precisa fazer a melhor partida da sua vida e contar que o Flamengo não jogue 10% do que joga. Mas que 10% do Flamengo caiu na Copa do Brasil? Esse Flamengo tem qualidade para jogar muito, mas ele ainda não está jogando. O Internacional... Engraçado ali, né? Foi antes do jogo, ele falando, até tem eu vi em outro vídeo, ele falando, cravando que o Flamengo ia ser eliminado, quem quer passar o Inter, né? Não foi o que aconteceu, o Inter não jogou nada, o Flamengo amassou o Inter, mas é assim mesmo. A soberba nele, achou que o Flamengo era um time morto, só porque o Flamengo caiu na Copa do Brasil, sendo que a Copa do Brasil do Flamengo estava dando aquela importância, mas não tão relevante igual a Libertadores do brasileiro. Mas conseguimos passar, graças a Deus, né? Tem volume, o Internacional é agressivo, o Internacional é vertical, mas o Inter não conseguiu entrar na área do Flamengo com qualidade para ter chance de gol até agora. E vai precisar disso, né? Olha o Bruno Henrique lá para o Samuel Lino, bateu pro gol, soltou o Rocher, vem pro Plata, gol do Flamengo. Gol? Pelo amor de Deus. Arrascaeta abre o placar para a equipe do Flamengo. Olha, gurizada, o Internacional não tinha oferecido até então nenhum risco ao Flamengo. Tentava ter controle do jogo. O Flamengo, na verdade, teve controle do jogo o tempo todo até agora. E o Flamengo constrói, numa falha do Rocher, o Flamengo constrói uma vantagem que talvez agora seja indestrutível. Mas vamos lutar. Lutar, né? Esse é o Inter que ele tinha falado que ia ganhar do Flamengo. Eu entendo agora no jogo, pelo jogo não fez nada, entendeu? Até o momento do primeiro gol ali. Tinha realmente tentado fazer uma pressão, mas uma pressão fútil que não chegou a ferir o Flamengo, né? O Flamengo não perdeu a oportunidade, né? Bola na área e o gol do Flamengo. Ó, que isso? Xingar não. Infelizmente, o que tava se projetando pelo jogo. Estava se projetando, o Flamengo estava mais em busca, mais perto do segundo gol do que o Internacional fazer um gol de empate. Teve até uma bola na trave, mas uma bola meio que mais sem querer do que um chute pro gol mesmo. E estava se desenhando nisso. Agora estamos na quarta de finais. Gol do Flamengo encerrou. O que tem que acontecer é esse bando de incompetentes sair fora do Beira-Rio. Nós estamos diante da confirmação do quão incompetente é todo o contexto do Beira-Rio nesse momento. Porque o Flamengo passar pelo Internacional é do jogo. É do jogo. O problema é entender o que aconteceu nos confrontos contra o Flamengo. Pois vejam, analisem comigo. Lá no Maracanã, estratégia covarde do Internacional. O Roger, na coletiva lá no Maracanã, deu parabéns para os jogadores do Internacional pela derrota, porque está no DNA do Inter. Está no DNA do Internacional.
Aí o Roger bota um time reserva contra o Flamengo no final de semana para descansar os guerreiros. Para descansar os guerreiros, enquanto o Flamengo estava com o time titular. Pois eu digo para vocês, hoje o Flamengo terminou o jogo correndo mais que o Internacional. Mas hoje o jogo é um desenho. O jogo de hoje é o desenho de tudo. É o desenho de tudo. O jogo de hoje, ele apresentou um Internacional pobre. E o pior, eu poderia aqui, como fiz em outras oportunidades, dizer faltou vontade, faltou garra, faltou... Eu poderia dizer isso, porque aí seria uma explicação. Seria uma explicação fora das análises técnicas e táticas, né? Poderia cobrar isso. Hoje não, o Inter começou o jogo mordendo. Mordendo no quê? Tentou. Não mordeu nada. Fez igual o famoso arame livre. Cercou, não agrediu, não fez nada, entendeu? É realmente um time muito despretensioso, o Internacional, todo mundo achou, eu achei. Por eu ser flamenguista, eu achei que o Internacional ia fazer um jogo melhor para trazer uma dificuldade para o Flamengo, mas não trouxe. Melhor para nós, né? Nós passou mais tranquilo, não teve aquele aperto no coração que nós tá em apuro, não. Jogo tranquilo, jogo perfeito do Flamengo. Felipe Luiz acertou em tudo, só que o Internacional errou bastante. Já errou no começo do jogo, né? Mas errou bastante aí. Desde o primeiro jogo, igual ele falou, que foi covarde. A tática do Internacional no jogo passado foi covarde. E nesse jogo ainda até começou a querer mostrar uma coisa mais vantajosa, mas não foi pra frente. O Flamengo cozinhou o Internacional o jogo todo. O jogo teve vários cenários. O jogo teve o primeiro cenário com o Inter tentando atacar. O Flamengo coordenou o jogo. Teve um segundo cenário com o Flamengo saindo em velocidade. O Flamengo não só continuou controlando o jogo, como fez um gol. E no segundo tempo, teve um Flamengo que, surpreendeu, marcando a saída de bola do Internacional. Também controlou o jogo, fez 2-0. O confronto entre Inter e Flamengo no Beira-Rio foi um confronto de adultos contra crianças. Foi um confronto do terceiro ano do ensino médio contra os guris da quinta série. Este Inter é pobre. Em primeiro lugar, este Internacional tem impregnado o DNA da derrota que vem desta direção, né? Que acha que tudo faz parte. O meu capitão em campo, chamado Alan Patrick, é um picolé de chuchu. É uma água de salsicha. No segundo tempo estava 1-0 para o Flamengo, meu capitão estava grudado na linha central do meio-campo, atrasando bola e dando passezinho, toquinho para o lado. Esse é o espírito. O capitão é outro, que vai vir para a coletiva depois do jogo dizendo que faz parte. Que superioridade absurda. Vamos agora pro canal do Chico. Chico sendo realista ao extremo. Bom pra caramba tá reagindo o Chico. O Chico um dos grandes comentaristas que nós temos aí. Bacana o jeito dele tá comentando. O link do canal do Chico Garcia tá na descrição do vídeo. Vai lá dar uma coisa. E lembra, dá aquela ajudinha no canal aí, se inscreva no canal e ative o sininho e dá aquele joinha pra nós, tá bom? Bora aqui pro vídeo do Chico. Diferença técnica. Que tranquilidade irritante essa classificação do Flamengo às quartas de final da Libertadores. Deu Mengão nos 2 jogos. Aliás, nos 3, né, se contar o brasileiro. Que amasso, meus amigos. Meus amigos colorados, vocês sabem que eu falo sério aqui no Diário de um Secador, né? Então vou falar muito sobre os problemas do Roger no time, os problemas do Inter, mas também vou valorizar o Flamengo e vou tirar uma casquinha, né? Porque, mamãe... A sensação que eu tive, e acho que muitos de vocês também, é que o Flamengo treinou. Foi um ritmo de treino, rapaziada. Vamos combinar um negócio, eu e você aqui. O Flamengo não apertou o play. O Flamengo não deu o sprint. O Flamengo controlou o jogo O Flamengo cozinhou o jogo em banho-maria e cozinhou, por consequência, o Internacional. Que teve ruas de fogo, que teve toda a mobilização, que teve mais de 40 mil colorados, até menos do que se imaginava, mas porque o torcedor
acho que a maioria, ou boa parte, desconfiava, né, de que a missão era difícil realmente. A chuva de papel picado. Ai, ai, ai. A festa bonita e tal, mas assim, né, acho que o Inter vai ser multado, né, por conta disso, atrasou o jogo em mais. Lembrando isso aí foi muito engraçado. Foi muito engraçado na parte do jogo. Cara, eu não entendi. Acho que ninguém entendeu, nem juiz, nem jogador, nem nada. Cara, atrasou o jogo, atrasou a motivação dos caras. Os caras estavam super motivados. Você via que a torcida do Internacional tava pilhada lá em cima, querendo coisa. Me joga um papel picado. Tipo, todo mundo. Eu acharia que ia ser um papel picado vermelho, da cor da camiseta do Inter, entendeu? Não, jogaram um papel picado. E até o cara que foi um dos melhores jogadores do Flamengo foi o Plata. Até uma brincadeira, mas não entendeu, ninguém entendeu. Atrapalhou a motivação deles, o jogo deles praticamente esfriou, porque eles já estavam motivados, a torcida estava em cima, aí todo mundo foi acalmando, acalmando. 21 minutos de atraso de jogo, foi muita coisa, ninguém entendeu. Mas, igual ele falou, o Internacional tem que ser multado, não tem como. Porque não tem lógica, né? Atrasar um jogo um tanto tempo desse por causa de um erro deles. Entendeu? Mas é assim mesmo. E como o Chico, que coisa, ele vai tirar sarro, ele é gremista, ele vai tirar sarro do Internacional. Ele vai ficar tirando aquela casquinha. De 15 minutos, cerca de 20 minutos, na verdade. Complicou todo o aquecimento ali, todo o protocolo, toda a logística do jogo. Enfim, porque os caras soltaram papel picado, né, que gruda na chuteira, caiu no gramado, os caras desesperados tentando limpar e não conseguiam. Isso atrasou o início do jogo. Mas enfim, vamos para o jogo. O Felipe Luiz, ele deixou, por exemplo, o Pedro e o Luiz Araújo no banco. E, cara, isso é um assinte, né? Porque nós estamos falando de um jogo de volta, de mata-mata, de Libertadores, que sabemos é a prioridade do clube junto do Campeonato Brasileiro. E dois caras que, assim, talvez sejam junto do Arrascaeta, os melhores jogadores do time. O Luiz Araújo faz uma temporada fantástica. E o Pedro decidiu o confronto contra o próprio Inter no fim de semana pelo Brasileiro. O cara tava, sabe, com confiança, com moral, casinha. Eu pensei, depois eu entendi. O Felipe teve pena do Inter. Pena. E eu preciso dizer que não deu certo. Porque os jogadores que ele colocou em campo, no caso o Bruno Henrique e o Gonçalo Plata, jogaram demais. Outra novidade, o Saul como titular no meio-campo. O que joga esse espanhol? Que coisa maravilhosa. O Jorginho tinha sido o destaque dos 2 últimos jogos contra o Inter. Hoje foi o Saul. Ele simplesmente engoliu o Inter no meio-campo. Onde estava Alan Patrick? E depois o Luiz Araújo. O Luiz Araújo, em 5 minutos que ele estava em campo, ele deu assistência para o Pedro. O Pedro ficou em campo 13 para fazer o primeiro gol dele. Por isso que eu falo que o Felipe teve dó do Roger Machado, porque se ele coloca os dois desde o início, talvez o resultado tivesse sido outro. Como talvez tivesse sido outro se o Flamengo jogasse a Vera. Mas aí a pergunta que fica é, precisava? Precisava. Não precisava. O Flamengo jogou o suficiente para vencer e bem o jogo e passar com tranquilidade. Mas o Flamengo jogou 30% da sua capacidade. E isso é assustador. Isso é assustador. Porque o Inter deu um chute no gol. Se assusta não, Chico, se assusta não. É isso aí, pessoal. A questão do Chico ali falando é pura verdade. O Flamengo não fez muita força para ganhar do Internacional. A questão que ele falou do Saul, o cara joga muito, realmente muito. Todo o time do Flamengo jogou muito. Mas é um destaque que ele não estava vindo jogando. É um jogador que não jogava. Jogou o primeiro jogo lá do Brasileirão, domingo. E jogou ontem, no caso, né? Nesse outro jogo da Libertadores. Só que muito bem entrosado. Parece que o cara tá jogando a tempo do lado do Jorginho ali. Os dois fizeram um meio de campo perfeito. Bruno Henrique, Plata, De Arrascaeta, a dupla de zagueiro. Que dupla de zagueiro é essa do Flamengo? Igual falou, o time do Flamengo não se esforçou muito. Deu para perceber assim, assistindo, que não se esforçou para estar passando do Internacional. Claro que fizeram bem, o Felipe jogou muito bem. O Internacional não fez tanta coisa para tentar tirar essa vantagem do Flamengo, mas foi um jogo muito bom. Agora vamos ver a Renata Fã aqui, um story da Renata Fã para ver a reação dela sobre o jogo. Gente, que amasso!
3 jogos com o Flamengo. Que isso, Renata? Fala isso não. Que é isso? Foi só um pouquinho. 3 derrotas. Rio de Janeiro, Porto Alegre, reabilitamos o Pedro, deixamos o Flamengo jogar com qualquer formação. Bruno Henrique brilhou. Preocupante. Sequência no Brasileirão não é inspiradora, não traz alento, pelo contrário. Perspectiva é bem ruim. E nessa quinta eu vou ter que sair de maca, provavelmente ambulância do jogo aberto. Isso é óbvio, isso é óbvio. Isso é tradição do jogo aberto, ele sai de marca. É óbvio. Parabéns ao Flamengo. Tem tudo para ser o campeão da Libertadores, inclusive, se continuar jogando assim. Volta a capa, ué. Saiu. Mas o Inter Pessoal, então é isso aí. Comentário muito bom. Baldasso, putaço, por causa que ele achou que o Inter ia passar, ia fazer alguma coisa, a torcida ia motivar. Tentou até motivar, mas pelo problema lá do papel, desmotivou a torcida, desmotivou o time. O Flamengo não precisava correr atrás do resultado, isso acabou atrapalhando tanto mais eles do que o Flamengo. A questão do jogo, foi um jogo perfeito do Flamengo. Renato Afonso ficou até chateado, também estava achando que o Inter ia passar, mas é nosso Flamengo, né, pessoal? Eu peço para vocês que deixem o like, se gostou do vídeo, se inscrevam no canal, ative o sininho. O link dos canais que nós reagimos, do Chico Garcia e do Baldasso, está na descrição. Muito obrigado. Por favor, pessoal, se inscreva no canal para nós aí. Falou, até mais, nação.